Então, as infecções bacterianas agudas, de maneira geral, a gente diria que a literatura, se a gente pegar toda a população, acima de 80%, 90% dos pacientes desenvolve febre numa infecção bacteriana aguda. Então, de certo modo, é bastante frequente. Claro que nós temos aí 10%, 20% de pessoas que não fazem febre, e não fazem febre por algumas razões. Primeiro, às vezes por ser um grupo etário muito diferente, por exemplo, idosos, alguns idosos fazem infecção bacteriana aguda quase sem febre, e às vezes o processo de infecção bacteriana aguda ele é menos intenso, mais restrito e às vezes não desenvolve febre. Mas de maneira geral, a febre será um sintoma para vocês que estão no dia a dia muito importante. Então tem que lembrar na hora de infecção bacteriana aguda, isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto, que é um sintoma sistêmico que pode ocorrer. E junto à febre tem outros sinais que aparecem, dor no corpo, mialgia, uma dor no corpo, cefaleia, náusea, vômito, fraqueza, mal-estar, indisposição. Então, vários sintomas correlacionados estão relacionados ao quadro febril ou ao quadro de infecção. Caracterizar a febre de maneira cuidadosa, quando o quadro é agudo, às vezes a caracterização muito detalhada da febre não seja tão importante. Mas eu gosto de lembrar vocês que tem que tomar um certo cuidado. Às vezes você tem padrões de febre que podem te ajudar a lembrar de patologias específicas agudas. Por exemplo, uma febre que dá um dia, no outro dia não dá febre, um dia dá febre, um dia dá febre, porque tem um padrão de terçã, né? Então ela pode ter uma peculiaridade para algumas doenças, às vezes não bacteriana, por exemplo, causada por malária, que é um plasmódio, um protozoário. Então assim, você tem características diferentes. Saber se a febre é mais vespertina ou noturna é um dado também importante. E aqui cabe um detalhe, que essas febres, porque às vezes muitas doenças desenvolvem mais febre vespertina e noturna. Lembram que a febre, a temperatura corpórea, sem febre, a temperatura corpórea normal nossa, ela tem um ciclo, ela depende do ciclo circadiano. E as temperaturas corpóreas normais são um pouco mais baixas pela manhã e um pouco maiores no final da tarde e começo da noite. Se você tem uma doença que faz febre baixa, por exemplo, ela vai acabar fazendo uma febre baixa durante o dia e à noite ela vai aumentar, por causa da característica nossa da curva fisiológica circadiana da temperatura corpórea nossa. Então tem patologias, algumas patologias que têm esse padrão, por exemplo, que não é infecção bacteriana aguda, como por exemplo tuberculose, que tem esse padrão mais vespertino noturno, né? Algumas doenças inflamatórias ou infecciosas, tipo sarcoidose, algumas neoplasias, né? Então podem ter padrões febris que têm essa característica mais vespertina noturna. Então isso é importante você ter em mente. Normalmente as infecções febris agudas, que são causadas por bactérias, elas não costumam ter um padrão muito específico, às vezes oscilam muito, variam, tem febre uma vez por dia, 2 vezes por dia, não tem horário específico. Então isso, às vezes a importância de você saber o padrão clássico dessa febre não seja tão grande. Então é importante saber que tem, e se não tem um padrão muito específico, já seguir isso em frente. Isso aqui é outro ponto importante, que é a questão do sítio local que a infecção pode estar ocorrendo. Então o sítio orgânico que esse paciente pode estar tendo lesão, né? E aí o que acontece? A sintomatologia naqueles órgãos ela vai acabar manifestando para você uma doença mais localizada, uma sintomatologia mais localizada. Por exemplo, se o paciente faz uma pneumonia bacteriana aguda, principalmente por pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, um coccus gram-positivo, esse paciente faz uma manifestação torácica, como tosse, como secreção na tosse. Pode ter dor tipo pleurítica, apesar da infecção ser pulmonar do parênquima, quando a infecção encosta na pleura, ele faz dor. Se a infecção ficar localizada só no parênquima pulmonar, não encostar na pleura, pode ser que ele fique sem dor. E, habitualmente, essa dor pode irradiar para o flanco, para o hipocôndrio, para a fossa ilíaca ipsilateral, do mesmo lado da inflamação renal. Ele pode ter uma infecção aguda da articulação, por exemplo, do joelho, do quadril, então ele vai fazer manifestação de dor da articulação naquele sítio. Então, entendam que a febre vai ser o sintoma geral, e a localização da infecção bacteriana ela vai respeitar o sítio de infecção. Ele pode fazer uma cefaleia holocraniana aguda, por uma meningite bacteriana, por exemplo. Ele pode fazer uma pericardite aguda, por uma infecção bacteriana do pericárdio. Ele pode ter dor torácica independente de movimento, por exemplo, independente de esforço. Ter alterações eletrocardiográficas, alterações tomográficas e assim por diante. Muito bem, então o sítio, né, onde o paciente vai desenvolver a infecção bacteriana vai te dar os sinais para você tentar focar e tentar ir atrás do diagnóstico. Por isso que a história clínica sua, anamnese, tem sintomas de febre, tosse e tal, mas sem dor. Mas quando a infecção encosta na pleura, a pleura tem sensibilidade de dor, o paciente faz dor pleurítica, aquela dor torácica, unilateral, e que piora com a tosse, que piora com a respiração profunda. Lembra disso? Então isso é importante para o seu diagnóstico clínico desse doente.
Então essa é uma maneira correta de ver. Então, por exemplo, no pulmão, quando você tem uma manifestação, por exemplo, renal, uma infecção aguda, como é a pielonefrite aguda, o paciente tem dor renal, porque distende, inflama a cápsula renal ou distende agudamente o rim e ele acaba tendo dor. E essa dor vai gerar uma dor lombar, habitualmente, de um lado só no lateral, que vai ter o sinal de punho e percussão presente. Precisa ser bem feita, precisa ser ampla, precisa cuidadosamente retirada, porque a informação está lá no doente. O doente tem informação. Às vezes a infecção é por exemplo, tem uma infecção da suprarrenal, por exemplo, do pâncreas, locais mais atípicos. E se você não fizer uma história bem feita, você não vai conseguir tirar essa informação da história. Ou você vai subestimar um sintoma. Então isso é importante. Então você precisa ficar muito atento com a história, tentar tirar a informação o melhor possível, principalmente se o doente está consciente para você. Você conseguir falar com ele, conversar, ele expressar o que ele está sentindo. E você tentar repetir isso para ver se reproduz a informação. Porque não adianta você também ter uma informação que seja induzida do doente e você recebe essa informação e faz um raciocínio errado. Então, pior do que não ter informação é ter informação errada, né, pessoal? É um pior cenário ainda. Então é importante que você tenha uma informação correta para que o seu raciocínio seja lógico, você consiga interpretar de maneira lógica o diagnóstico desse paciente. Então, a informação inicial dos sinais e sintomas é fundamental. E a gente, quando lida com infecção, pessoal, a gente precisa muito dos dados epidemiológicos desses doentes. Então é importante que você tenha informação epidemiológica. O que é isso, né? Você fala, professor Abidão, mas o que eu quero saber? O cara está com febre aguda, tem 2 dias de evolução. Você precisa tomar esse cuidado, porque às vezes ele está viajando, ele saiu da área dele, ou ele mora num local que tem uma epidemiologia de algum tipo de infecção bacteriana. Então isso tem que tomar cuidado. Tem várias infecções bacterianas que tem regionalidade. Então você tem aqui, por exemplo, você pode estar em surto de febre tifoide, por exemplo. No Brasil não tem muito surto, atualmente são raros os locais que possam ter isso. Mas, por exemplo, se for hoje, em alguns países do Oriente Médio, existe endemia de febre tifoide, por exemplo. Então a pessoa vai passear, vai viajar e vai voltar ao Brasil, você tem que suspeitar disso. De cólera, infecção bacteriana por Vibrio cholerae, né, que é um bacilo, então você pode ter países da América Latina que tem cólera. Então você fica atento com isso. Você pode desenvolver diarreia, uma sintomatologia de febre sistêmica, mais um foco intestinal. Se não tiver em mente nisso, você não faz diagnóstico. Pode ter difteria, que é uma infecção da garganta, também por uma bactéria. Então o que acontece? Você não está atento, às vezes está em surto, o paciente não foi imunizado, então uma epidemiologia favorável a esse tipo de infecção. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Não, ele viajou faz 1 mês, 2 meses, foi para algum local endêmico de uma área, estuda o país ou a cidade que ele foi, se informa com a mídia. Hoje a internet facilita muito isso para a gente tentar procurar se tem alguma coisa de sinalizando de problema em alguma região. Então a epidemiologia clínica te ajuda nesse raciocínio do diagnóstico do paciente de infecção bacteriana aguda. Então você vê, você está com a história clínica na sua mão, essa história te dá informações de sinais e sintomas, te dá informação epidemiológica da doença, que é importante, para você poder juntar essa informação e fazer um diagnóstico presuntivo mais adequado. E você vai examinar o seu doente, tem que fazer o exame físico, que é a segunda parte. O exame físico você vai, claro, sempre que possível, fazer o exame físico mais completo, sempre dessa maneira. Você tem uma rotina, né? Um ritual de fazer o exame físico. Você põe, o doente vai ficar deitado, fica sentado, né? Você faz da maneira que você achar melhor, mas que você consiga passar por todas as etapas do exame físico, né? Fazer avaliação de ectoscopia, de exame físico geral, ver a cabeça e pescoço, mandar abrir a boca, olhar a boca, ver linfonodo, ver tireoide, ver coração, ver pulmões, ver abdômen, olhar a articulação, ver a pele, ver a parte neurológica de maneira mais dirigida. Então você consegue fazer o exame físico mais completo para que você possa setorizar as informações. É claro que com a anamnese que você tem, de acordo com os sinais e sintomas que estão sendo vistos na anamnese, principalmente, claro que você ou outro de vocês pode estar trabalhando na emergência, e não dá para fazer aquela história toda detalhada, né? Então você precisa tentar otimizar a sua história, direcionar a informação um pouco, né? Então a anamnese pode te ajudar para isso. Ela pode te dar informações que você possa setorizar seu exame físico mais focado para aquela informação que você quer. Você tem uma dor abdominal, você examina com mais cuidado. Você tem uma dor articular, você vai na articulação e examina com mais cuidado e assim por diante. Então o exame físico vai te ajudar nesse aspecto.